A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Harry Potter e a Ordem da Fênix, narrado por Ícaro Silva. Capítulo 11. A nova canção do Chapéu Seletor. Harry não quis contar aos outros que ele e Luna estavam tendo o mesmo tipo de alucinação, se é que era o caso. Por isso não voltou a mencionar os cavalos quando se sentou na carruagem e bateu a porta. Ainda assim, ele não conseguiu evitar olhar pela vidraça as silhuetas dos animais do lado de fora. Todo mundo viu a tal Grubplank? Perguntou Gina. O que é que ele está fazendo aqui de novo? Hagrid não pode ter ido embora, pode? Eu vou ficar bem satisfeita se ele tiver ido. Ele não é um professor muito bom, é? Disse Luna. É sim! Exclamaram Harry, Rony e Gina zangados. Harry lançou um olhar incisivo a Hermione. Ela pigarreou e disse depressa. Ele é muito bom. Bom, lá na Corvinal achamos que ele é uma piada. Respondeu Luna sem se surpreender. Então vocês têm um senso de humor bem idiota. Retorquiu Rony no momento em que as rodas rangeram, entrando em movimento. Luna não pareceu se perturbar com a grosseria de Rony. Muito ao contrário, mirou-o durante algum tempo, como se ele fosse um programa de televisão levemente interessante. Balançando com estrondo, as carruagens avançaram em comboio até a estrada. Quando cruzaram os altos pilares de pedra com os javalis alados que ladeavam o portão para os terrenos da escola, Harry se inclinou para a frente, tentando ver se havia luzes na cabana de Hagrid junto à Floresta Proibida, mas os terrenos estavam na mais completa escuridão. O castelo de Hogwarts, porém, se aproximava cada vez mais. Um conjunto altaneiro de torreões muito negro, recortado contra o céu escuro, em que resplandecia alaranjada aqui e ali uma janela no alto. As carruagens pararam tilintando perto da escadaria de pedra que levava às portas de carvalho, e Harry foi o primeiro a descer. Virou-se novamente para procurar janelas iluminadas na orla da floresta, mas decididamente não havia sinal de vida na cabana de Hagrid. Com relutância, porque alimentaram uma esperançazinha de que tivessem desaparecido, o garoto se virou para os bichos estranhos e esqueléticos, parados e quietos no ar frio da noite, em que refugiam seus olhos brancos e vazios. No passado, Harry já vivera a experiência de ver algo que Rony não via, mas fora uma imagem no espelho, uma coisa com muito menos substância do que 100 bichos de aparência muito sólida e suficientemente fortes para puxar uma frota de carruagens. Se pudesse acreditar em Luna, os bichos sempre haviam existido, só que invisíveis. Por que então, de repente, Harry podia vê-los e Rony não? Você vem com a gente ou não? Perguntou Rony ao seu lado. Estou indo. Disse Harry depressa e se juntou ao grande número de alunos que subiam rapidamente as escadas para entrar no castelo. O saguão flamejava à luz dos archotes, ecoando os passos dos que atravessavam o piso de lajotas em direção às portas duplas à direita,
que davam acesso ao salão principal e ao banquete de abertura do ano letivo. As 4 mesas compridas dispostas no salão foram se enchendo sob um céu escuro sem estrelas, que era exatamente igual ao céu que podia ser visto pelas altas janelas do aposento. As velas flutuavam a meia altura ao longo das mesas, iluminando os fantasmas prateados que pontilhavam o salão e os rostos dos alunos que conversavam pressurosos, trocando notícias sobre as férias, cumprimentando os colegas das outras casas aos gritos, observando os cortes de cabelo e as vestes uns dos outros. Mais uma vez, Harry reparou nas pessoas que juntavam as cabeças para cochichar quando ele passava. Trincou os dentes e tentou agir como se não visse, tampouco se importasse. Luna se separou deles ao passarem pela mesa da Corvinal. Quando chegaram à da Grifinória, Gina foi saudada por alguns quartanistas e saiu para se sentar com eles. Harry, Rony, Hermione e Neville encontraram lugares juntos, mais ou menos no meio da mesa, entre Nick, quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, e Parvati Patil e Lila Brown. As duas o cumprimentaram com tanta leveza e excessiva simpatia que Harry teve a certeza de que haviam acabado de falar dele uma fração de segundo antes. Mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Olhou por cima das cabeças dos colegas diretamente para a mesa dos professores, que ocupava a parede principal do salão. Ele não está lá. Rony e Hermione também correram os olhos pela mesa, embora isso não fosse necessário. O porte de Hagrid o tornava instantaneamente óbvio em qualquer fila. Ele não pode ter ido embora, disse Rony levemente ansioso. Claro que não, afirmou Harry. Vocês não acham que ele está ferido nem nada parecido, acham? Perguntou Hermione. Não, respondeu Harry na mesma hora. Mas então, onde é que ele está? Houve uma pausa. Depois Harry disse muito baixinho para Neville, Parvati e Lila não poderem ouvir. Talvez ele ainda não tenha voltado. Sabe, da missão, da coisa que esteve fazendo durante o verão para Dumbledore. Deve ser isso, disse Rony, parecendo mais tranquilo. Mas Hermione mordeu o lábio, examinando a mesa dos professores de uma ponta à outra, como se esperasse alguma explicação conclusiva para a ausência de Hagrid. Quem é aquela? Perguntou bruscamente, apontando para o meio da mesa dos professores. Os olhos de Harry acompanharam os da amiga. Pousaram primeiro no professor Dumbledore, sentado na cadeira dourada de espaldar alto ao centro da longa mesa, trajando vestes roxo escuras pontilhadas de estrelas prateadas e um chapéu igual. A cabeça do diretor estava inclinada para a mulher sentada ao seu lado, a qual lhe falava ao ouvido. Ela parecia, pensou Harry, com a tia solteirona de alguém. Atarracada, com os cabelos curtos, crespos, castanho-acinzentados, preso por uma horrível faixa rosa a Alice, que combinava com o casaquinho cor-de-rosa peludo que trazia sobre as vestes. Então ela virou ligeiramente o rosto para tomar um golinho do cálice, e ele reconheceu, com grande choque, a cara de sapo pálida com as bolsas sob os olhos saltados. É a tal da Umbridge. Quem? Perguntou Hermione. Estava na minha audiência, trabalha para o Fudge. Bonito casaquinho, debochou Rony. Ela trabalha para o Fudge? Repetiu Hermione, franzindo a testa. O que é que ela está fazendo aqui, então? Não sei. Hermione esquadrinhou a mesa dos professores, com os olhos apertados. Não, murmurou ela. Não, com certeza que não. Harry não entendeu o que a amiga estava dizendo, mas não perguntou. Sua atenção fora atraída pela professora Grubbly Plank, que acabara de aparecer por trás da mesa dos professores. Ela foi andando até a ponta da mesa e ocupou o lugar que deveria ser de Hagrid.
Isto significava que os alunos do primeiro ano já deviam ter atravessado o lago e chegado ao castelo. E, de fato, alguns segundos depois, as portas para o saguão se abriram. Uma longa fila de garotos de cara assustada entrou, encabeçada pela professora McGonagall, que vinha trazendo o banquinho em que repousava o velho chapéu de bruxo, cheio de remendos e cerzidos, com um largo rasgo na copa esfiapada. O vozerio no salão principal foi cessando. Os calouros se enfileiraram diante da mesa dos professores, de frente para os demais estudantes. A professora McGonagall colocou cuidadosamente o banquinho diante deles e recuou um pouco. Os rostos dos aluninhos refugiam palidamente à luz das velas. Um garotinho bem no meio da fila dava a impressão de estar tremendo. Harry se lembrou, por um instante, do que sentira quando estava ali, esperando o teste desconhecido que iria determinar a casa a que pertenceria. A escola inteira aguardava, prendendo a respiração. Então, o rasgo junto à copa do chapéu escancarou-se como uma boca, e o chapéu seletor prorrompeu a cantar. Antigamente, quando eu era novo, e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores de nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. Unidos por um objetivo comum, acalentavam o mesmo desejo: ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos. Juntos construiremos e ensinaremos, decidiram os 4 bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se separar. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godrico Gryffindor, a não serem outro par semelhante, como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw? Então, como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar uma história triste e deplorável. Disse Slytherin: ensinaremos só os da mais pura ancestralidade. Disse Ravenclaw: ensinaremos os de inegável inteligência. Disse Gryffindor: ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. Disse Hufflepuff: ensinarei todos e os tratarei com igualdade. Diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz, pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso Slytherin aceitou apenas os bruxos de sangue puro e grande astúcia que a ele pudessem vir a igualar. E somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw, enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor. A boa Hufflepuff recebeu os restantes e lhes ensinou tudo o que conhecia. Assim, casas e idealizadores mantiveram amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. Mas então a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas, que como 4 pilares tinham sustentado nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e, divididas, buscaram dominar. Por um momento pareceu que a escola, em breve, encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo. E finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou. E, embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos e nunca, desde que reduzidos a 3
Seus 4 fundadores, as casas, retomaram a união que de início pretenderam manter. E agora o chapéu seletor aqui está. E todos vocês sabem para quê? Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção, embora condenado a separá-los. Preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação, sei. Preciso quarteá-los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Conheço os perigos, os sinais. Mostra-nos a história que tudo lembra, pois nossa Hogwarts corre perigo, que vem de inimigos externos mortais, e precisamos nos unir em seu seio, ou ruiremos de dentro para fora. Avisei a todos, preveni a todos, daremos agora início à seleção. O chapéu voltou à imobilidade inicial. Prorromperam aplausos, embora pontilhados, pela primeira vez na lembrança de Harry, por murmúrios e cochichos. Por todo o salão, os estudantes trocavam comentários com seus vizinhos, e Harry, aplaudindo como todo mundo, sabia exatamente o que eles estavam falando. Se expandiu um pouco este ano, não? Comentou Rony com as sobrancelhas erguidas. Sem a menor dúvida, respondeu Harry. O chapéu seletor, em geral, se limitava a descrever as diferentes qualidades procuradas pelas casas de Hogwarts e o seu próprio papel na seleção dos alunos. Harry não se lembrava jamais de tê-lo ouvido dar conselhos à escola. Será que ele já deu avisos no passado? Indagou Hermione em tom ligeiramente nervoso. Certamente que sim, respondeu Nick quase sem cabeça, transpirando experiência, debruçando-se sobre Neville para responder à garota. Neville fez uma careta. Era muito desagradável ter um fantasma se debruçando por dentro da gente. O chapéu sente que é sua obrigação de honra alertar a escola sempre que acha. Mas a professora McGonagall, que estava querendo ler em voz alta a lista dos nomes dos alunos do primeiro ano, lançou aos estudantes que cochichavam aquele tipo de olhar que chamusca. Nick, quase sem cabeça, levou um dedo transparente aos lábios e tornou a se sentar empertigado, no mesmo instante em que os murmúrios cessaram bruscamente. Com um último olhar de censura que percorreu as 4 mesas, a professora McGonagall baixou os olhos para o longo pergaminho que segurava e chamou o primeiro nome. Abercrombie Ewan. O garoto, de olhar aterrorizado em que Harry reparara anteriormente, avançou aos arrancos e colocou o chapéu na cabeça. A única coisa que impediu a peça de descer direto até os seus ombros foram as suas orelhas de abano. O chapéu refletiu um momento. Depois, o rasgo junto à copa tornou a se abrir e gritou. Grifinória! Harry aplaudiu entusiasticamente com o restante dos alunos da casa, quando Ewan Abercrombie se dirigiu cambaleando à mesa deles e se sentou, dando a impressão de que gostaria muito de afundar chão adentro e nunca mais ser visto por ninguém. Lentamente, a longa fila de calouros foi encurtando. Nas pausas entre as chamadas dos nomes e as decisões do chapéu seletor, Harry ouvia os roncos fortes na barriga de Rony. Finalmente, Zeller Rosa! Foi selecionada para Lufa-Lufa. A professora McGonagall recolheu o chapéu e o banquinho e levou-os embora, ao mesmo tempo que o professor Dumbledore se levantava. Quaisquer que tivessem sido as suas mágoas com relação ao diretor, Harry se sentiu reconfortado de ver Dumbledore em pé diante da escola.
Entre a ausência de Hagrid e a presença daqueles cavalos dragontinos, sentia que seu regresso a Hogwarts, tão esperado, estava repleto de impensáveis surpresas, como notas dissonantes em uma música familiar. Mas isto agora, pelo menos, era exatamente como devia ser. O diretor se levantava para dar boas-vindas a todos antes de iniciar o banquete que abria o ano letivo. Aos nossos recém-chegados, começou Dumbledore com uma voz ressonante, os braços muito abertos e um enorme sorriso nos lábios. Bem-vindos! Aos nossos antigos alunos, um bom regresso. Há um momento para discursos, mas ainda não é este. Atacar! Ouviram-se risos de apreciação e uma explosão de aplausos, enquanto Dumbledore se sentava elegantemente e atirava as longas barbas por cima do ombro para mantê-las longe do prato, pois a comida aparecera do nada, e as 5 longas mesas gemiam sob o peso dos pernis e tortas, e travessas de legumes, pães e molhos e jarras de suco de abóbora. Excelente! Exclamou Rony com uma espécie de gemido de saudades, e passou a mão na travessa mais próxima com costeletas e começou a empilhá-las em seu prato, observado tristonhamente por Nick quase sem cabeça. O que é que o senhor ia dizendo antes da seleção? Perguntou Hermione ao fantasma. Sobre os conselhos do chapéu. Ah, sim, disse Nick, que pareceu satisfeito de ter uma razão para desviar o rosto de Rony, que agora comia batatas assadas com um entusiasmo quase indecente. Sim, já ouvi o chapéu dar conselhos várias vezes antes, sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre, é claro, seu conselho é o mesmo. Não sei. Fortaleçam-se por dentro. Como ela essa cascota pego sem spell? Perguntou Rony. Sua boca estava tão cheia que Harry achou que já era um feito ele conseguir produzir algum som. Como disse? Perguntou Nick quase sem cabeça educadamente, enquanto Hermione fazia cara de indignação. Rony deu uma enorme engolida e disse: Como é que ele pode saber que a escola está em perigo sendo um chapéu? Não faço a menor ideia, respondeu Nick quase sem cabeça. Naturalmente, ele vive no escritório de Dumbledore, e então imagino que perceba o que está se passando. E ele quer que todas as casas sejam amigas? Perguntou Harry olhando para a mesa da Sonserina, onde Draco Malfoy presidia a corte. É ruim, hein? Bem, você não deveria tomar essa atitude, disse Nick censurando-o. Cooperação pacífica é a chave. Nós, fantasmas, embora pertençamos a casas diferentes, mantemos laços de amizade. Apesar da concorrência entre Grifinória e Sonserina, eu jamais sonharia em puxar uma discussão com o Barão Sangrento. Porque o senhor tem pavor dele, disse Rony. Nick, quase sem cabeça, pareceu extremamente ofendido. Pavor! Espero que eu, Sir Nicholas de Mimpsing-Porpenton, nunca tenha sido autor de uma covardia na vida. O nobre sangue que corre em minhas veias. Que sangue? Perguntou Rony. Certamente o senhor não tem mais. É uma figura de linguagem, disse Nick quase sem cabeça, agora tão aborrecido que sua cabeça tremia agourentamente no pescoço semidecapitado. Presumo que ainda tenha o privilégio de usar as palavras que quiser, mesmo que os prazeres da mesa me sejam negados.
Mas estou muito acostumado a estudantes fazerem piadas com a minha morte. Posso lhe assegurar. Nick, ele não estava realmente caçoando de você. Disse Hermione, atirando um olhar furioso a Rony. Infelizmente, a boca de Rony estava novamente cheia a ponto de explodir. E só o que ele conseguiu dizer foi: Não quis horror CC. o que Nick não pareceu achar que fosse um pedido de desculpas apropriado. Erguendo-se no ar, ajeitou o chapéu emplumado e afastou-se deles, deslizando para o outro extremo da mesa, indo pousar entre os irmãos Creevy, Colin e Dennis. Parabéns, Rony. Disse Hermione rispidamente. Que foi? Perguntou o garoto indignado, tendo conseguido finalmente engolir a comida que tinha na boca. Não tenho o direito de fazer uma simples pergunta? Ah, esquece. Disse Hermione irritada, e os dois passaram o resto da refeição num silêncio amuado. Harry estava por demais acostumado às implicâncias entre os dois para se dar ao trabalho de reconciliá-los. Achou que era melhor empregar o seu tempo a comer diligentemente sua torta de carne com rins e depois um pratarrás de torta de caramelo. Quando todos os alunos terminaram de comer e o nível de barulho no salão recomeçou a aumentar, Dumbledore tornou a se levantar. As conversas morreram imediatamente e todos se viraram para o diretor. Harry estava se sentindo agradavelmente sonolento agora. Sua cama de dossel o esperava em algum lugar lá em cima, maravilhosamente quente e macia. Bem, agora que estamos todos digerindo mais um magnífico banquete, peço alguns minutos de sua atenção para os habituais avisos de início de trimestre, anunciou Dumbledore. Os alunos do primeiro ano precisam saber que o acesso à floresta em nossa propriedade é proibido aos estudantes. E a esta altura, alguns dos nossos antigos estudantes já devem ter aprendido isso também. Harry, Rony e Hermione trocaram sorrisinhos. O Sr. Filch, o zelador, me pediu, segundo ele, pela 462ª vez, para lembrar a todos que não é permitido praticar magia nos corredores durante os intervalos das aulas, nem fazer outras tantas coisas que podem ser lidas na extensa lista afixada à porta da sala dele. Houve 2 mudanças em nosso corpo docente este ano. Temos o grande prazer de dar as boas-vindas à professora Grubbly Plank, que retomará a direção das aulas de trato das criaturas mágicas. Estamos também encantados em apresentar a professora Umbridge, nossa nova responsável pela defesa contra as artes das trevas. Houve uma rodada de aplausos educados, mas pouco entusiásticos, durante a qual Harry, Rony e Hermione trocaram olhares ligeiramente alarmados. Dumbledore não dissera por quanto tempo Grubbly Plank iria ensinar. O diretor continuou. Os testes para entrar para os times de quadribol das casas serão realizados... Ele interrompeu o que ia dizendo, com um olhar indagador à professora Umbridge. Como ela não era muito mais alta em pé do que sentada, por um momento ninguém entendeu por que Dumbledore parara de falar. Mas então a professora pigarreou. E ficou claro que se levantara e pretendia falar. Dumbledore pareceu surpreso apenas por um instante. Então sentou-se com elegância e olhou atento para a professora Umbridge, como se ouvi-la fosse a coisa que mais desejasse na vida. Os outros membros do corpo docente não foram tão competentes em esconder sua surpresa. As sobrancelhas da professora Sprout chegaram a desaparecer por baixo dos cabelos rebeldes, e Harry nunca vira a boca da professora McGonagall mais fina.
Nenhum professor novo jamais interrompera Dumbledore antes. Muitos estudantes sorriam abobados. Era óbvio que essa mulher não conhecia os hábitos de Hogwarts. Obrigada, diretor, Disse a professora, sorrindo afetadamente. pelas bondosas palavras de boas-vindas. Sua voz era aguda, soprada e meio infantil. E mais uma vez, Harry sentiu uma onda de aversão que não conseguia explicar. Só sabia que tudo nela o enojava, desde a voz tola ao casaquinho peludo cor-de-rosa. Ela tossiu mais uma vez para clarear a voz e continuou. Bem, devo dizer que é um prazer voltar a Hogwarts Ela sorriu, revelando dentes muito pontiagudos. e ver rostinhos tão felizes voltados para mim. Harry olhou para os lados. Nenhum dos rostinhos que viu pareciam felizes. Pelo contrário, todos pareciam meio chocados ao ouvir alguém se dirigir a eles como se tivessem 5 anos. Estou muito ansiosa para conhecer todos vocês e tenho certeza de que seremos bons amigos. Os estudantes se entreolharam ao ouvir isso. Alguns mal conseguiram esconder os sorrisos. Serei amiga dela desde que não tenha de pedir emprestado aquele casaquinho. Sussurrou Parvati para Lilá, e as duas desataram a rir em silêncio. A professora Umbridge tornou a pigarrear, mas quando continuou, um pouco do modo soprado de falar desaparecera de sua voz. Pareceu muito mais objetiva, e suas palavras tinham um tom monótono de discurso decorado. O ministro da Magia sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados à nobre missão de ensinar. A professora Umbridge fez uma pausa e uma reverência aos seus colegas, mas nenhum deles lhe retribuiu o cumprimento. As sobrancelhas escuras da professora McGonagall tinham se contraído de tal modo que ela decididamente parecia um falcão, e Harry a viu trocar um olhar significativo com a professora Sprout quando Umbridge fez mais um e continuou o discurso. Todo diretor e diretora de Hogwarts trouxe algo novo apesar da tarefa de dirigir essa escola histórica, e assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então, um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação. Harry percebeu que sua atenção estava oscilando, como se seu cérebro estivesse entrando e saindo de sintonia. O silêncio que sempre prevalecia no salão quando Dumbledore falava ia se rompendo à medida que os alunos aproximavam as cabeças, cochichando e abafando risinhos. Na mesa da Corvinal, Cho Chang conversava animadamente com as amigas. Alguns lugares adiante de Cho, Luna Lovegood puxara o seu pasquim. Entre mentes, na mesa de Lufa-Lufa, Ernesto Macmillan era um dos poucos que ainda olhavam para a professora Umbridge, de olhar vidrado, e Harry tinha certeza de que estava apenas fingindo ouvir, numa tentativa de honrar o novo distintivo de monitor que reluzia em seu peito. A professora Umbridge não parecia notar o desassossego da plateia. Harry teve a impressão de que uma revolta de grandes proporções poderia ter estourado bem embaixo do nariz dela e a bruxa teria continuado a discursar. Os professores, porém, ainda ouviam com muita atenção, e Hermione parecia estar bebendo cada palavra que Umbridge dizia, embora a julgar por sua expressão a desagradasse totalmente.
porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão na plenitude do tempo a ser reconhecidas como erros de julgamento. Entre mentes, alguns velhos hábitos serão conservados, e muito acertadamente, enquanto outros, antigos e desgastados, precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para a frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que precisa ser aperfeiçoado e cortando, sempre que encontrarmos, práticas que devem ser proibidas. A bruxa se sentou. Dumbledore aplaudiu. O corpo docente acompanhou a sua deixa, embora Harry reparasse que vários professores bateram as mãos apenas 1 ou 2 vezes antes de parar. Alguns alunos secundaram os aplausos, mas a maioria foi apanhada de surpresa pelo fim do discurso, porque não ouvira mais do que umas poucas palavras do todo. E antes que eles pudessem começar a aplaudir devidamente, Dumbledore tornou a se erguer. Muito obrigado, professora Umbridge. Foi um discurso muito esclarecedor, disse, curvando-se para a bruxa. Agora, como eu ia dizendo, os testes de quadribol serão realizados... Certamente que foi esclarecedor, disse Hermione em voz baixa. Você está me dizendo que gostou? Perguntou Rony baixinho, virando o rosto perplexo para ela. Foi o discurso mais chato que já ouvi, e olha que eu fui criado com o Percy. Eu disse esclarecedor e não agradável. Explicou muita coisa. Foi? Admirou-se Harry. Me pareceu uma grande enrolação. Mas havia coisas importantes no meio da enrolação. Disse Hermione, séria. Havia? Perguntou Rony, sem entender. Que tal o progresso pelo progresso não deve ser estimulado? Ou então, cortando sempre que encontrarmos práticas que devem ser proibidas. Bom, e o que é que isso significa? Perguntou Rony, impaciente. Vou lhe dizer o que significa. Disse Hermione agourentamente. Significa que o Ministério está interferindo em Hogwarts. Houve um grande estardalhaço ao redor deles. Obviamente, Dumbledore dispensara a escola, porque todos estavam se levantando, prontos para abandonar o salão. Hermione levantou-se de um pulo, parecendo agitada. Rony, temos de mostrar aos alunos do primeiro ano aonde ir. Ah, é? Disse Rony, que obviamente se esquecera. Ei, vocês aí, anõezinhos. Rony! Ora, eles são nanicos. Eu sei, mas você não pode chamá-los de anões. Alunos do primeiro ano. Chamou Hermione com autoridade, correndo o olhar ao longo da mesa. Por aqui, por favor. Um grupo de alunos novos passou timidamente pelo vão entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa, todos se esforçando o máximo para não serem os primeiros. Pareciam realmente muito pequenos. Harry tinha certeza de que não era tão jovem assim quando chegara ali. Sorriu para eles. Um garoto louro ao lado de Ewan Abercrombie pareceu petrificar. Cutucou o colega e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Ewan se apavorou também e lançou um olhar de horror a Harry, que sentiu o sorriso escorregar pelo seu rosto como a seiva da escrofulária. Vejo vocês mais tarde, disse a Rony e Hermione, e saiu do salão principal sozinho, fazendo o possível para ignorar novos cochichos, olhares e as pessoas que apontavam quando ele passou. Manteve os olhos em um ponto fixo à frente, enquanto se deslocava pelo ajuntamento no saguão. Depois subiu correndo a escadaria de mármore, tomou uns atalhos secretos e não tardou a deixar a maior parte das pessoas para trás. Fora burro em não prever isso, pensou com raiva ao caminhar pelos corredores bem mais vazios do andar superior. Naturalmente que todos o encaravam. Ele saíra do labirinto tribruxo 2 meses antes, agarrado ao corpo de um colega morto, dizendo que vira Lord Voldemort voltar ao poder. Não tinha havido muito tempo no último trimestre para ele se explicar antes de todos partirem para as férias.
mesmo que tivesse se sentido à altura de relatar para toda a escola detalhadamente os terríveis acontecimentos naquele cemitério. Harry chegara ao fim do corredor que levava à sala comunal da Grifinória e parara diante do retrato da mulher gorda, antes de se dar conta de que não conhecia a nova senha. Disse sombriamente olhando para a mulher gorda, que alisava as dobras do vestido de cetim rosa e retribuía seu olhar com severidade. Não tem senha, não entra! Sentenciou ela com ar superior. Harry, eu sei! Alguém vinha ofegando às suas costas, e quando ele se virou, viu Neville, que se aproximava em passo de marcha. Adivinhe qual é? Uma vez na vida eu vou ser capaz de me lembrar. Ele acenou com o cacto anão que mostrara no trem. Mimbulus Mimbletonia. Certo! Disse a mulher gorda, e seu retrato girou para o lado dos garotos como se fosse uma porta, deixando à mostra um buraco redondo na parede, pelo qual Harry e Neville entraram. A sala comunal da Grifinória tinha a aparência hospitaleira de sempre. Uma sala aconchegante e circular na torre da casa, repleta de poltronas fofas e velhas mesas desconjuntadas. Um fogo muito vivo crepitava na lareira, e uns poucos alunos aqueciam nele as mãos antes de subir para os dormitórios. Do outro lado da sala, Fred e George Weasley estavam espetando alguma coisa no quadro de avisos. Harry acenou para eles e continuou seu caminho em direção à porta dos dormitórios dos garotos. Não estava disposto a conversar naquele momento. Neville o acompanhou. Dino Thomas e Simas Finnegan haviam chegado ao dormitório primeiro e estavam ocupados em cobrir as paredes ao lado de suas camas com pôsteres e fotografias. Estavam conversando quando Harry empurrou a porta, mas pararam bruscamente no instante em que o viram. Harry ficou imaginando se teriam estado conversando sobre ele, e em seguida se estaria ficando paranoico. Oi, disse Harry, andando em direção ao seu malão e abrindo-o. Oi, Harry, respondeu Dino, que estava vestindo um pijama com as cores do West Ham. Boas férias? Nada mais, murmurou, uma vez que um relato fiel das suas férias teria levado a maior parte da noite, e ele não estava com disposição para tanto. Foi legal, riu Dino. Pelo menos foi melhor que a de Simas, ele estava me contando. Ora, que foi que aconteceu, Simas? Perguntou Neville enquanto colocava seu Mimbulus Mimbletonia carinhosamente sobre o armário à cabeceira. Simas não respondeu imediatamente. Estava demorando todo o tempo do mundo para garantir que o seu pôster do time de quadribol Francelhos de Kenmare ficasse perfeitamente enquadrado. Então falou, ainda de costas para Harry. Minha mãe não queria que eu voltasse. Quê? Exclamou Harry, parando em meio ao gesto de despir as vestes. Ela não queria que eu voltasse a Hogwarts. Simas afastou-se do pôster e apanhou o próprio pijama no malão, ainda sem encarar Harry. Mas por quê? Perguntou Harry, espantado. Ele sabia que a mãe de Simas era bruxa e não conseguia entender, portanto, por que teria assumido a mesma atitude dos Dursley. Simas não respondeu até ter acabado de abotoar o pijama. Bom, disse, medindo as palavras. Suponho que por sua causa. O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Harry depressa. Seu coração estava disparando. Tinha a vaga sensação de que alguma coisa estava acossando-o. Bom, continuou Simas, ainda evitando olhar para Harry. Ela... bom, não é só você, é o Dumbledore também. Ela acredita no Profeta Diário? Perguntou Harry. Ela acha que sou um mentiroso e Dumbledore um velho caduco? Simas ergueu os olhos para ele. É mais ou menos isso. Harry não disse nada. Atirou a varinha sobre a sua mesa de cabeceira, despiu as vestes, enfiou-as com raiva no malão e vestiu o pijama. Estava farto daquilo.
farto de ser a pessoa para quem todos olham e de quem falam o tempo todo. Se algum deles soubesse, se algum deles tivesse a mais pálida ideia do que era se sentir a pessoa a quem todas aquelas coisas aconteciam. A senhora Finnegan não fazia ideia, aquela burra, pensou com ferocidade. Ele entrou na cama e começou a fechar o cortinado à volta. Mas antes que pudesse completar o gesto, Simas disse: Vem cá. O que foi que aconteceu realmente naquela noite em que... Você sabe, em que... Com Cedrico Diggory e tudo. Simas parecia ao mesmo tempo nervoso e ansioso. Dino, que estivera debruçado sobre o próprio malão, tentando encontrar um chinelo, ficou tão estranhamente imóvel que Harry percebeu que estava com os ouvidos na conversa. Para que é que você está me perguntando? Retrucou Harry. Você não lê o Profeta Diário como a sua mãe? Por que não o lê? O jornal vai lhe dizer tudo o que você precisa saber. Não comece a atacar minha mãe, respondeu Simas com rispidez. Ataco qualquer um que me chame de mentiroso, disse Harry. Não fale assim comigo. Falo com você como quiser, respondeu Harry, sua irritação aumentando tão rápido que ele agarrou com violência a varinha que estava na mesa de cabeceira. Se você tem algum problema em dividir o dormitório comigo, vá pedir a McGonagall para transferir você. Assim sua mamãe vai parar de se preocupar. Deixa minha mãe fora disso, Potter. O que é que está acontecendo? Rony aparecera à porta. Seus olhos arregalados correram de Harry, que estava ajoelhado na cama com a varinha apontada para cima, a este, parado ali com os punhos erguidos. Ele está atacando a minha mãe, berrou Simas. Quê? Falou Rony. Harry não faria isso. Conhecemos sua mãe, gostamos dela. Isto foi antes de ela começar a acreditar em cada palavra que aquele profeta diário nojento escreve sobre mim, gritou Harry a plenos pulmões. Ah, disse Rony, a compreensão se espalhando pelo seu rosto sardento. Ah, certo. Você sabe do que mais? Disse Simas com raiva, lançando a Harry um olhar venenoso. Ele tem razão. Eu não quero mais dormir no mesmo dormitório que ele. Ele é doido. Você está errado, Simas, disse Rony, cujas orelhas estavam começando a ficar vermelhas, sempre um sinal de perigo. Estou errado, é? Gritou Simas, que ao contrário de Rony começava a ficar branco. Você acredita naquela baboseira que ele contou sobre você sabe quem, é? Você acha que ele está dizendo a verdade? Acho sim, respondeu Rony com raiva. Então você é doido também, disse Simas com repugnância. Ah, é? Bom, infelizmente para você, companheiro, eu também sou monitor, disse Rony apontando para o peito. Portanto, a não ser que você queira receber uma detenção, é melhor ter cuidado com o que diz. Simas ficou olhando por uns segundos, avaliando se a detenção seria um preço razoável a pagar pelo que ia em sua cabeça. Mas com uma interjeição de desprezo, deu as costas, pulou na cama e correu as cortinas com tanta violência que elas se romperam do dossel e caíram em um monte empoeirado no chão. Rony olhou aborrecido para Simas, em seguida para Dino e Neville. Os pais de mais alguém têm alguma coisa contra o Harry? Perguntou com agressividade. Meus pais são trouxas, cara, disse Dino, sacudindo os ombros. Não sabem nada sobre mortes em Hogwarts, porque não sou idiota de contar a eles. Você não conhece minha mãe. Ela extrai qualquer coisa de qualquer um, retrucou Simas. E de qualquer forma, seus pais não recebem o Profeta Diário. Não sabem que o nosso diretor foi dispensado da Corte Suprema dos Bruxos e da Confederação Internacional dos Bruxos porque está ficando caduco. Minha avó diz que tudo isso é tolice, disse Neville com a sua voz aguda. Ela diz que o Profeta Diário é que está em decadência e não Dumbledore. Ela cancelou a nossa assinatura. Acreditamos em Harry. Encerrou Neville e entrou na cama, puxou as cobertas até o queixo e ficou espiando Simas por cima delas, como uma corujinha. Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. Ela diz que se Dumbledore diz que ele voltou, então ele voltou.
Harry sentiu um arroubo de gratidão por Neville. Ninguém disse mais nada. Simas apanhou a varinha, consertou as cortinas e desapareceu por trás delas. Dino entrou na cama, virou para o outro lado e se calou. Neville, que aparentemente não tinha mais nada a dizer, ficou admirando com carinho o seu cacto iluminado pelo luar. Harry recostou-se em seus travesseiros enquanto Rony se ocupava com a cama ao lado, guardando o que era seu. Sentia-se abalado com a discussão que tivera com Simas, de quem sempre gostara muito. Quantas outras pessoas iam insinuar que ele estava mentindo ou era desequilibrado? Será que Dumbledore sofrera assim o verão inteiro, quando primeiro a Corte dos Bruxos e depois a Confederação Internacional o excluíram de suas fileiras? Será que era a raiva o que sentia de Harry, talvez, que impedira Dumbledore de se comunicar com ele durante meses? Afinal, os dois estavam nisso juntos. Dumbledore tinha acreditado em Harry, anunciado sua versão dos fatos à escola inteira e depois à comunidade bruxa. Qualquer um que achasse que Harry era mentiroso tinha de pensar que Dumbledore também o era, ou então que Dumbledore fora enganado. No fim, eles saberão que estamos certos, pensou Harry infeliz, quando Rony entrou na cama e apagou a última vela do dormitório. Mas restou a indagação. Quantos outros ataques como o de Simas ele teria de suportar até que aquele momento chegasse?